Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente amo: decoração afetiva. Afinal de contas, o que é uma decoração afetiva e como a gente pode inseri-la na nossa casa? Aqui, não só eu vou te explicar todos os significados, o que é, o que compõe uma decoração afetiva em si, mas qual é o passo a passo para inserir esse tipo de decoração na nossa casa. Entenda logo de antemão. Decoração afetiva não é um estilo de decoração igual industrial, boho, escandinavo, contemporâneo, clássico. Na verdade, a decoração afetiva ela pode fazer parte de qualquer um desses estilos, porque ela é uma característica da sua decoração, ok? Bom, então vamos lá. Meu nome é Jéssica Lane, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre decoração afetiva. A decoração afetiva é um conceito que vai muito além da estética. Trata-se de incorporar elementos que têm valor sentimental para você, elementos que contam a sua história, que contam os seus valores, o seu propósito, que contam um pouquinho do que você gosta, das coisas que você já viveu, momentos felizes que você já viveu, que fala um pouquinho sobre as pessoas que você ama. Então, tudo aquilo que tem valor sentimental, de alguma forma, não importa como, pode ser considerado decoração afetiva. A decoração afetiva é sobre você colocar na sua casa itens que têm ali significado emocional para você. Não é sobre você decorar a sua casa com itens genéricos que você compra em uma loja e decora a sua casa e ela fica super bonita, com os itens ali combinadinhos, sabe? Vaso combinadinho, aí aqueles adornos prontos. Não é sobre isso. É sobre você trazer para a decoração itens muito individualistas, itens que são seus, itens que não é fácil de encontrar por aí. É claro que a gente pode fazer a mistura desses itens novos, sem muito significado, que é puramente estético, com os itens de valor emocional, os itens afetivos em si. Quando você mistura isso na sua decoração, você também consegue garantir um resultado bacana, legal, com muita personalidade. Agora, quando você só decora a sua casa com itens estéticos, bonitos, mas sem muito significado, a sua casa ela fica genérica. Fica aquela casa de revista, sabe? Aquela casa de Pinterest que você encontra por aí, que ela é muito bonita, mas que nada lhe conta sobre os moradores daquele lar. É uma casa sem identidade, sem personalidade, sem aquele toque do ser humano, entende? Quando você tem itens afetivos na sua casa, ela não só está contando a sua história, suas memórias, seus valores, mas ela realmente carrega muita bagagem, ela realmente carrega ali muito significado, ela traz muito sentido para o seu lar. E isso é muito bacana. Perceba como as casas que mais te despertam curiosidade, que mais tocam o seu coração. Sabe aquelas casas que você olha e você fica refletindo sobre ela ao longo do dia? Você sempre lembra dela novamente? Perceba como essas casas elas possuem identidade, personalidade dos moradores. É um quadro diferente, é uma composição na estante diferente. São os livros, são os objetos de viagem, não importa o que seja. Essas casas que a gente encontra por aí e a gente acha super interessante, e a gente fica querendo saber mais da mesma, a gente fica querendo ver cada cantinho daquela casa, são as casas que têm aí esse conceito da decoração afetiva inserida dentro dela. Não importa se o estilo da casa seja contemporâneo, clássico, industrial, não importa.
A decoração afetiva, ela se enquadra em todos os estilos. A gente consegue perceber com muita clareza essa questão do design afetivo quando a gente, por exemplo, assiste as casas das celebridades, seja as aqui nacionais, né, que a gente tem o canal da Casa Vogue, ou seja, as casas das celebridades internacionais. É claro, vai ter uma ou outra ali que é uma casa bacana, bonita, até, talvez você até tenha gostado, mas que logo você esquece que ela existiu. Porque não teve nada de nenhuma informação naquela casa que fixou na sua memória. Agora, vão ter outras casas que alguma coisa ali chamou a sua atenção e que talvez até hoje você se lembre com carinho da casa, por exemplo, do Caetano Veloso, que tem muita decoração afetiva envolvida. Eu lembro que quando eu vi o tour dessa casa, eu amei, eu me apaixonei. E eu a uso até hoje de referência, de inspiração. Tem a casa também da Kristen Dunst, que eu achei a coisa mais linda, tem muita personalidade, muita identidade. Ali, na casa dela, ela abriu mão de todas as tendências, de tudo que estava em alta na época, de tudo que todo mundo estava fazendo, e ela abraçou aquilo que é dela, a personalidade dela. Isso é muito bacana. Tem a casa recente também que eu vi da Emma Roberts, é uma atriz também norte-americana. Eu adorei porque ela tem uma coleção de bonecas e isso é fantástico, porque quando a gente fala de decoração afetiva, a gente está falando realmente de uma decoração muito única, muito nossa. Não é algo que simplesmente você vai copiar de algum lugar ou copiar de alguma outra pessoa. É algo seu. Tem coleções que, ok, muita gente tem as mesmas coleções, né? Tipo, imã de geladeira. É muito comum que todo mundo que viaja tenha ali a sua coleçãozinha de imã de geladeira. Vai mudar, é claro, o tipo de imã, né? O design de cada imã, mas enfim, é uma mesma coleção de uma mesma coisa. Mas tem algumas coleções que a gente tem que é muito nossa, é muito específica, não é todo mundo que tem, sabe? Não é uma coisa assim fácil de encontrar alguém que tenha uma coleção parecida. Eu, por exemplo, gente, eu tenho uma coleção de garrafas da Coca-Cola. Para onde eu vou, onde eu viajo, ou então em algumas feiras de antiguidade que eu visito, se eu encontro uma garrafinha vintage ou que tem algum significado para mim, não importa o que seja, eu compro. Eu sei, é uma coleção um pouco aleatória, eu nem me lembro ao certo como eu comecei, mas eu sei que ela existe. E eu tenho garrafinhas que eu garimpei de 2001, tem uma que eu tenho dos anos 70, tem uma que eu tenho bem antiga, do comecinho da Coca-Cola, lá de... eu esqueci a data agora. Mas enfim, eu tenho várias. Eu tenho também a garrafinha do Museu da Coca-Cola lá de Atlanta. Eles nem dão mais essa garrafinha, porque eu visitei o museu novamente e eles não tinham mais. Eles falaram que eles não estavam mais distribuindo aquela garrafa. Então eu tenho assim um item agora exclusivo, sabe? Tem uma garrafinha minha da Coca-Cola, inclusive, gente, que é a coisa mais linda. Uma garrafa da Coca-Cola do Sudão. Eu tive uma cliente, eu atendi uma cliente ano passado, aqui na Tijuca, no bairro Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fiz o projeto para casa desse casal e tudo mais. E no meio do projeto, a cliente foi fazer um intercâmbio no Sudão. Então, enquanto eu estava aqui com o escritório, projetando a casa dela, ela foi para o Sudão ali fazer o intercâmbio dela. Ela estuda medicina e tudo mais, era algo para a área dela mesmo. Quando ela voltou e eu fui entregar o projeto para o casal, ela me presenteou com uma garrafinha, porque ela falou, eu sei que você tem uma coleção da Coca-Cola de garrafinhas, então eu vi, né, lá vendendo uma Coca-Cola normal, né, no mercado, e eu comprei para ter essa garrafinha do Sudão. Maravilhoso, gente. Então, assim, percebe como isso tem muito significado? Não é só uma simples coleção aleatória que eu tenho. Os itens dentro dessa coleção me proporcionam significados. Eles despertam memórias em mim. Então, cada garrafinha conta uma história para mim. Seja uma história de viagem, como, por exemplo, essa do Museu da Coca-Cola que eu comprei quando eu viajei para lá,
seja uma que eu garimpei numa lojinha de antiguidade, e aí geralmente eu sempre lembro do dia que eu garimpei, o que eu estava fazendo, as outras coisas que eu estava olhando, que eu comprei no dia, ou então sejam presentes realmente, né? Então isso é muito, muito, muito especial. A decoração afetiva, ela de fato deixa a nossa casa muito mais interessante, não somente no sentido estético da coisa, mas no sentido de que a gente olha ao nosso redor, dentro da nossa casa, e a gente se conecta. A gente tem ali um lar verdadeiramente dito, sabe? As coisas que a gente tem dentro da nossa casa não são apenas coisas avulsas, aleatórias, que fazem ali, cumprem a sua função e são bonitas. Não, são coisas realmente significativas, que a gente olha e a gente se apaixona, que a gente olha e a gente lembra como a vida é bela e a gente fica bem. Realmente traz um grande bem-estar pra gente. Realmente aumenta a nossa qualidade de vida, porque nós somos mais felizes quando a gente está cercado de memórias felizes. Então, ao invés de você ficar com aquele item que de repente só te estressa, de repente te lembra de uma coisa ruim, de repente foi algo que você gastou tanto dinheiro com ele que você fica agoniado porque não valeu a pena e depois você se prejudicou por conta disso. Agora, quando você tem itens na sua casa que realmente vão te lembrar ali de uma viagem super bacana que você fez, ou uma poltrona que você herdou de algum parente seu super querido que você ama. Olha como é muito mais interessante, né? Então, gente, vamos lá. Eu vou agora meio que dar um passo a passo de como que vocês podem inserir a decoração afetiva na sua casa. O primeiro passo é simplesmente identificar os itens afetivos que você tem. Logo, você vai fazer uma seleção de objetos que possuem valor sentimental para você. Aqui é muito importante te dizer uma coisa: não se prenda a somente objetos que possuem significado para você e que são objetos decorativos. Ou seja, um quadro, um adorno, um porta-retrato, um mobiliário. Não se prenda somente a isso. Claro que esses são os essenciais que com certeza vão estar na sua decoração. Mas tenta pensar também em outros objetos que também possuem valor afetivo para você. E eles também podem fazer parte da sua decoração. Então, por exemplo, você tem uma camisa de futebol toda assinada do seu pai, que ele assinou há anos atrás com jogadores de futebol e você ama futebol. É uma camisa. É claro que você não vai usá-la no dia a dia porque é um item assim super especial. Você não quer correr o risco de estragar, de manchar, de sujar. Mas é uma camisa que hoje está guardada no seu armário, escondida, ali sem ninguém ver. Essa camisa, gente, ela pode simplesmente ser emoldurada e colocada na parede do seu escritório, do seu quarto ou até mesmo na sua sala, ali representando um grande valor afetivo para você. Ou de repente você tem medalhas de campeonatos que você participou e ganhou porque você é um corredor, e você ama correr e você compete em várias competições. Você simplesmente pode criar ali um quadro com todas essas medalhas ou realmente pendurá-las em algum lugar, deixar isso exposto na sua casa, sabe? Não deixe essas medalhas simplesmente colocadas dentro de uma gaveta no seu quarto ali escondida, que quase nunca ninguém vê. Você só vai ver essa gaveta com as medalhas quando você ganha mais uma, abre a gaveta e coloca ela lá novamente. Então, pensa em como que você pode expor esses elementos que não necessariamente são elementos de decoração, entende? Vamos pensar um pouquinho fora da caixa. Eu, por exemplo, tenho um óculos de sol do meu avô. Meu avô era caminhoneiro e ele também gostava muito de dirigir. Eu lembro que eu viajei muito de carro com ele, sabe? E hoje em dia eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dirigir, eu gosto muito de viajar de carro e eu sei que eu herdei um pouco disso dele. Esse óculos de sol, ele tá um pouco velho, não tem como eu usar. É aquele óculos de sol bem aviador, sabe? Amo, mas não tem como eu usar.
Então, eu já tô com uma ideia de pegar esse óculos de sol e emoldurar e deixar exposto na minha casa para eu ter essa lembrança do meu avô, que hoje já não está mais aqui presente comigo. Então, perceba como a gente pode trazer para nossa casa memórias de alguém que foi muito querido para a gente. E que não precisa ser um mobiliário herdado, não precisa ser algo grandioso, algo, nossa, super diferente. É um óculos de sol. Óculos de sol é uma coisa super banal, super aleatória, super tanto faz. Existem 1000 óculos de sol por aí. Óculos de sol aviador não tem nada de diferente nisso. Mas esse óculos de sol, para mim, possui esse significado. E para mim, ele possui esses valores afetivos. Por isso, colocá-lo na minha decoração para que eu, no dia a dia, possa ver esse óculos, faz todo o sentido. Por quê? Sempre que eu estiver passando pela casa e eu enxergar aquele óculos, eu simplesmente vou me lembrar do meu avô, lembrar dessas viagens de carro que eu fiz com ele, lembrar que eu gosto de viajar de carro, e isso vai logo me fazer sorrir. São memórias felizes que vão surgir na minha mente. Se eu estava tendo um dia ruim, aquilo ali pode ser um contribuinte para que eu fique um pouco mais alegre, para que meu dia melhore um pouquinho, sabe? É esse o raciocínio que eu quero que vocês tenham, tá? Então, primeiro passo, selecione os objetos afetivos, os objetos de valor significativo para você. Segundo passo, crie composições harmônicas com esses objetos. Então, é nesse momento que você vai ver o que você selecionou de valor afetivo e vai entender como que você pode inseri-los na sua decoração. Se você perceber, por exemplo, que você tem uma coleção de coisas, é muito importante que essas coisas que pertencem a uma mesma coleção fiquem juntas. No vídeo sobre como decorar estantes, eu falei bem sobre coleções e como harmonizar. É muito importante que vocês mantenham a coleção de vocês juntas. Por quê? Quando você agrupa uma coleção, você cria uma unidade. Aquela coleção em si, ela vai gerar um ponto positivo extra, um valor afetivo extra para você. Quando você deixa essa coleção espalhada, ela possivelmente vai se perder do seu olhar. Então, sempre que tiver uma coleção, mantenha junta. Agora, outros objetos afetivos, você pode simplesmente misturar, compor, como eu falei no começo, com objetos novos. Então, você vai harmonizar os seus objetos mais antigos, herdados, enfim, ou objetos que não são necessariamente objetos decorativos, com objetos novos, objetos contemporâneos. Misturar o velho com o novo, sabe? E aí, a gente já pode ir para o terceiro passo, que é valorizar essas histórias. Então, assim como a coleção ela precisa ficar agrupada, é interessante você também trazer significado ali para como você está compondo tudo isso, né? Então, se você tem, por exemplo, uma coleção de xícaras de viagem que você, sempre que você viaja para algum lugar, você compra uma xícara nova, coloca essas xícaras perto do seu cantinho do café. Traga significado para isso, porque também de nada adianta você ter essa coleção de xícaras e ela ficar, ok, exposta em algum lugar, mas em um lugar de difícil acesso ou que não vai ser funcional no seu dia a dia para você usar. Porque você tem que usar, sabe? Então, coloca ali no seu cantinho do café. É muito importante que cada objeto tenha o seu lugar de destaque. Se você tem, por exemplo, um objeto ali afetivo que ele te gera muito significado, que ele é muito forte para você, que ele é muito importante para você, destaque esse objeto dos demais. Então, se a gente voltar naquele exemplo da blusa de futebol, vamos supor que ela é realmente assim o seu objeto favorito. Você tem um carinho enorme. Aquilo te desperta muitas memórias boas, você gosta demais. Você não vai me colocar o quadro dessa blusa de futebol escondido num cômodo que ninguém vê, ou numa parede cheia de outras coisas que perde o destaque desse quadro.
é mais interessante você dar destaque para esse quadro da camisa de futebol, né? Essa camisa de futebol emoldurada, no caso. Então, coloca, de repente, ela sozinha numa parede, ou numa parede que você consiga ver com facilidade. Valorize as histórias dos objetos afetivos. Como você vai fazer isso? Agrupando coleções, destacando aqueles que fazem mais sentido sentimental, que possuem mais valor sentimental para você, que possuem mais significado, e criando ali as composições harmônicas, misturando o velho com o novo. Então, recapitulando, passo número 1, faça a seleção dos objetos de valor afetivo para você. Tira um dia para você realmente vasculhar na sua casa todos os itens que hoje estão guardados, mas que quando você olha para eles, eles realmente representam algo muito grande para você. Pegue esses itens e exponha de alguma forma na sua casa. Com o passo número 2, criando composições harmônicas, entendendo o que pode funcionar melhor com o que, agrupando coleções, misturando os objetos afetivos com objetos, adornos contemporâneos, entendendo se aquilo ali fica melhor numa estante, numa parede, se aquele objeto é melhor você emoldurar, colocar, de repente, numa caixa de acrílico tipo num expositor de acrílico, sabe? Então, entender como que você pode inserir esses objetos ali na sua decoração. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre como fazer isso, vocês me peçam, tá? Que aí a gente explora ali as opções dos objetos afetivos e como decorar esses objetos na sua casa de maneira criativa, bonita, prática, funcional, realmente composições harmônicas, tá? E aí o passo número 3, que é você valorizar essas histórias, ou seja, dar destaque para os mais importantes. Fez sentido para você? Gostou? Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários se você tem algum objeto afetivo e qual seria ele. Eu tô doida para saber, eu amo saber as histórias de objetos afetivos, né? O que a pessoa tem, porque sempre tem uma coisinha diferente. Então me conta aqui. Não esqueça também de curtir esse vídeo, dar aquele like para o YouTube, espalhar esse conteúdo para que cada vez mais pessoas encontrem, entendam o que é uma decoração efetiva de fato, sabe? Eu vou deixar aqui no card, gente, um vídeo sobre como decorar estantes. É um vídeo que complementa completamente o que a gente falou aqui. Vou deixar aqui também um vídeo sobre como dar um up na decoração da casa, porque também complementa todo o conteúdo aqui. Um up na decoração sem reforma, apenas realmente com decorações soltas. É isso, vejo você na semana que vem. Tchau, tchau!